Antes de eu fazer meu comentário, duas coisas eu vou ressaltar. Uma delas é que quem fez a vacina, a primeira dose da vacina contra o coronavírus, a Covid, tem que ficar atento, é importante ficar atento quando vai ser feita a segunda dose. Não deixar passar esse prazo, estar ligado nas informações para fazer o reforço que é importante. Outra questão, relacionada também à questão da saúde pública, é a colaboração das pessoas no que diz respeito à proliferação do mosquito da dengue. Os números de casos ativos vêm subindo na nossa região, em Erechim e região, e a única maneira de frear a contaminação é justamente não tendo locais onde o mosquito possa se reproduzir. E isso, como a gente já vem dizendo há bastante tempo e vem repetindo, pode ser uma tampinha de garrafa no fundo do quintal, uma calha, um saco plástico jogado na natureza, enfim, qualquer coisa que acumule água pode ser um criadouro para o mosquito. E aí ele vai se multiplicar e isso nunca vai acabar. E agora eu vou entrar no meu comentário dessa semana, que é aquilo que eu escrevi neste final de semana, que é justamente sobre um assunto muito pouco falado, mesmo na imprensa de um modo geral, que é a questão da dívida pública brasileira e dos estados. Existe uma entidade que analisa a dívida pública, tanto estadual, dos estados quanto da União, e que há muitos anos, mais de 20 anos, vem estudando, formando conhecimento, fazendo conhecimento, gerando informações, produzindo análises técnicas de altíssimo valor, que são e criteriosas, e que são realmente até difíceis de entender, mas que tenta traduzir de uma maneira simples o que acontece no país e nos estados. E, em resumo, é o seguinte: se gera os próprios governos brasileiros, ao longo dos anos, vem gerando uma dívida ilegítima, ilegal e comprometendo parte dos orçamentos, tanto dos estados quanto da União. E isso é muito grave, porque o cidadão, eu aqui em Erechim, no norte do estado, vai... Não, mas eu não tenho nada que ver com isso. Não é bem assim. Não é bem assim que funcionam as coisas, porque nunca tem dinheiro para fazer investimentos. E da onde que vêm os recursos para se serem feitos investimentos? Para comprar a vacina que vai ser aplicada na população, para fazer o acesso asfáltico do município onde eu moro, que não existe, ou uma ligação interregional, para melhorar a via onde eu passo todos os dias, para arborizar a cidade, para fazer o saneamento básico, que em Erechim não existe, tratamento de esgoto. Da onde que vem esse dinheiro? Isso é uma coisa que as pessoas têm que se perguntar e dedicar um mínimo de atenção para esse assunto. Da onde vem o dinheiro que está aí, que a cidade gera, que o trabalho produz? E para onde vai esse dinheiro, principalmente? E é essa questão que essa entidade vem trabalhando há muitos anos. E o nosso dinheiro dos impostos, basicamente, que vai para os governos e volta para as prefeituras, para os estados, está sendo consumido por uma dívida ilegítima, ilegal, que precisa ser auditada e que não é auditada e nem vai ser, pelo que se vê. E, enquanto isso, uma soma absurda de recursos, e isso é praticamente 40% daquilo que a nação produz, o Brasil, é simplesmente drenado, jorrado para um sistema de dívida que consome aquele dinheiro que poderia ser investido em mais saúde, em mais educação, em mais pesquisa, em mais desenvolvimento, em mais infraestrutura, porque o Brasil carece de infraestrutura em todas as áreas. Não existe uma área sequer no Brasil que não precise de investimento. Passando por telecomunicações, por aeroportos, estradas, tudo. Nós precisamos de energia, nós precisamos de investimentos em todas as áreas. E só para entender a lógica, que esse número é difícil de compreender, o governo fez os leilões, as concessões para iniciativa privada de 28 lotes
que geraram aí 3,5 bilhões de reais. No entanto, o governo gasta 1 trilhão, praticamente 1 trilhão, que é muito mais do que isso, todos os anos com a dívida pública brasileira. E o Rio Grande do Sul não tem dinheiro também, e esse refinanciamento que vai ser feito vai consumir, que está sendo postergado, porque ele vai ser pago também um dia, ele não vai ser que, segundo essa entidade, as dívidas dos estados já foram pagas 3 vezes. 3 vezes os estados brasileiros já pagaram a sua dívida com a União. E, no entanto, o estoque dessa dívida já se multiplicou em 5, justamente porque se incide juros sobre juros, e é uma lógica insana que o próprio Brasil, os próprios governos brasileiros fazem essa bola de neve não ter controle nenhum. E isso interfere na vida de todos nós. Não tem como, ninguém fica fora disso, porque se está faltando dinheiro, a sociedade é que vai pagar com o seu trabalho, com a falta de serviço, com a falta de saúde, com a falta de educação, com a falta de qualidade de vida. Alguém vai pagar essa conta, e é o brasileiro que está pagando a conta. Sem recursos para dar a volta numa crise econômica, quando deveria se investir mais nas pessoas, não se investe. Então, essa é a lógica do processo. Ninguém fica de fora. Algumas pessoas são favorecidas e a sociedade inteira paga essa conta. E para finalizar, no Rio Grande do Sul, os deputados estaduais justificariam o seu custo mensal para o Estado e para a sociedade estadual, se estabelecesse uma auditoria para ver como funciona isso e mostrassem para a sociedade, que é o dever deles, é o mínimo que eles poderiam fazer, como os vereadores têm que cuidar do dinheiro do município, os deputados estaduais deveriam cuidar do dinheiro do Estado. E auditar isso não tem problema nenhum. Ninguém está falando em calote, mas auditar o problema para ver aonde está o furo. As empresas privadas fazem isso sempre. Por isso é uma maneira correta, uma maneira eficiente de saber o que está acontecendo dentro de casa. E para finalizar, então, os deputados estaduais, se fizessem isso pelo Rio Grande do Sul, já justificariam o preço que custam os seus serviços. Só isso já justificariam o salário que ele recebe, de todos. Uma boa semana e é isso aí.